Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos à live do De Frente com a Lu, hoje com a Evelyn Oliveira, carioca, né? Mora hoje na região dos Lagos, tem 37 anos, mãe de 6 filhos, e dentre eles tá os gêmeos fofos, que é o Mikael e o Rian, né? E tá aqui no TikTok para poder engajar, se divertir, ao mesmo tempo fazer as suas lives, né? E boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Como é que foi a sua entrada aqui no TikTok? O que você buscava? O TikTok foi uma surpresa, porque eu cheguei sem pretensão nenhuma, com os vídeos bem pobres até, né? Sem muitas coisas, porque eu não tinha pretensão alguma. Foi quando eu comecei a querer ter seguidores, né? Aí eu consegui juntar o suficiente para poder abrir lives. No início, você não tinha ASMR no seu perfil. Você não tinha entrado nesse nicho, né? Que tal? Como é que você buscou esse tipo de conteúdo? Como é que... Foi porque eu tenho ansiedade, né, Lu? E eu tenho insônia também, né? E durante a gestação das crianças era muito difícil dormir, ficou ainda mais difícil, muito difícil. Tanto que entrou uma live no meu For You de ASMR. A princípio eu achei mó doideira, uma loucura, entendeu? E depois, quando eu entrei por uma segunda vez, que também entrou no meu For You, a mesma pessoa, que é uma pessoa de fora, né, sul-americana, assim como nós, mas de fora do Brasil, entrou no For You de novo. Eu entrei na live dela e comecei a perguntar do que se tratava, né? Só que eu comecei a perceber já do que se tratava aquela live, quando eu percebi que eu não conseguia mais sair da live. Eu fiquei presa lá, eu não conseguia mais sair. Como é que era a Evelyn criança? Se você hoje busca toda essa calmaria para poder você relaxar, como é que era a Evelyn menina? Eu era uma criança meio desatenta, sabe? Eu era desatenta, eu não era bagunceira não, justamente por isso. Eu era muito calma, muito tranquila. Depois, na adolescência, isso mudou bastante, né? Que aí foi quando eu descobri a rua, minha filha... Descobri o gostinho de ir pra rua, de conhecer as pessoas da minha idade, aí sim, né? Aí fui mesmo, mas enquanto criança, não. Sempre fui uma criança bem tranquila. O que a Evelyn, quando era criança, sonhava em ser quando crescer? O que você buscava, Evelyn? Olha, quando eu era criança, eu sempre queria seguir o meio artístico, né? Sempre era o sonho daquelas menininhas, né? Ser modelo, modelete, eu era magrela, né? Sempre fui bem magrela, estupidamente magrela. E então o pessoal falava que eu tinha jeito para essas coisas, né? Também tinha uma flexibilidade muito grande. E o pessoal falava do balé, né? Tanto que quando eu entrei na adolescência, eu fui logo, né, praticando dança, street dance com os meus amigos. Depois você terminou seus estudos, fez faculdade. Como é que foi essa sua parte aí em questão todo o estudo? Porque você falou para mim, né, e passou que você trabalhou já desde cedo, aos 17 anos, você já trabalhava na cantina do Exército Brasileiro. Então você já desde cedo já tinha a sua independência financeira em questão de buscar o seu dinheiro. Conta aí pra gente. Bom, eu não estudei muito, porém consegui concluir o ensino médio, né? Mas não fiz uma faculdade, não fiz nada disso, né? Porque, como eu disse, eu comecei trabalhando muito jovem, ainda menor de idade, né? Na verdade, eu não poderia ter conseguido esse emprego. Eu trabalhei na cantina do Exército Brasileiro, escondido do coronel, escondido a minha idade, entendeu? Porque eu tinha um ano. Olha o bafão. É verdade, é muita verdade isso, muita verdade, gente. Você modificou a sua paixão da dança, no caso, virou a chave e foi para a parte da alimentação e da comida em si, da gastronomia e da culinária. E na cantina do Exército, você se apaixonou pela cozinha industrial. E como é que foi isso para você, esse momento? Só que a minha tia, duas das minhas tias trabalhavam nesse mesmo trabalho. Uma era a caixa e a outra era a chefe da cozinha, entendeu? Então automaticamente eu tava em casa também. Então eu fui aprendendo a trabalhar, a como se trabalhava numa cozinha que servia comida para as pessoas, né? Vender a comida. Então aí eu comecei a me interessar por comida, né? Em conhecer, em aprender, a estudar. Mas eu sempre fiz pequenos cursos. Nunca fiz gastronomia.
Porque um curso de gastronomia no Rio de Janeiro custa caro pra caramba, né? Queria que você também contasse que depois de um tempo você começou a fazer bolos de pote, foi isso? Como é que foi esse processo da transição aos 17 anos numa cantina de exército e vender bolos de pote no centro da cidade aqui no Rio? Porque até então era a novidade, porque já tinha em São Paulo, mas aqui no Rio não tinha o bolo de pote. Não, eu já conhecia alguma coisa de cozinha, né? Já tinha trabalhado bastante com isso já. Eu tava morando na Lapa, no centro do Rio. Eu comecei de curiosidade, né? Eu vi que em São Paulo aquilo estava um tremendo sucesso. E que no Rio não tinha ninguém. Então eu decidi pesquisar e estudar mesmo, me aprofundar na internet, ficar o dia inteiro com o celular na mão, computador, o que eu pudesse sugar da internet, eu suguei. Você se considera então uma autodidata por qualquer coisa que você queira aprender? Você se autodesafia? Ah, sim, com certeza. Eu sou muito crítica, sou crítica demais, entendeu? Eu fico me questionando porque eu não consigo e corro atrás até eu conseguir. Tanto que eu comecei a fornecer os meus doces, né, as coisas que eu fazia para uma padaria no centro do Rio, na Rua do Riachuelo, e para uma loja, né, uma lanchonete dentro da Fundição Progresso, debaixo dos Arcos da Lapa. Você falou que passou por 3 casamentos, né? E no primeiro casamento, o momento do primeiro casamento, você teve o seu primeiro filho, que você tem 6 filhos. Como é que foi toda essa parte cronológica da sua vida? A questão de casar, de ser mãe, como é que foi essa fase? Eu engravidei com 18 anos, né, do primeiro filho. Eu tava num relacionamento, né? Eu tinha um namorado na época e eu ainda tava morando com a minha mãe, né? Foi bem difícil, foi uma época bem difícil. E né, depois durou 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos, né? Eu tomei eu não sei como falar isso de forma bonita, mas eu vou falar como o Carioca fala, né? Eu sou piadista, gente. Eu falo isso nas minhas lives direto. Eu perco amigo, mas não perco a piada. E eu passo tranquila pelo tio do pavê no Natal, sabe? Aquelas piadas cretinas, bem por aí. Ele é a mãe dele. E eu me separei, né? Claro, ainda muito jovem. Eu tive o bebê aos 19 anos, né? Esse menino hoje vai fazer 19 anos agora, Quem né? É o Miguel, o Daniel... É o Cauã Maia. Então, eu tomei... Então, a brincadeira que eu ia fazer, que eu não ia falar sério, é que eu tomei uma galhada, entendeu? A verdade foi essa. Eu tomei um belo par de chifres, entendeu? E claro que o casamento acabou-se, né? Era muito fácil, né? Porque eu tava com um bebê recém-nascido, eu não podia me locomover. E ele era dançarino de lamberóbica, minha filha. Fez sim. Daí, claro que não deu certo, né? Eu me separei e voltei pra casa da minha mãe. Fui para trabalhar em outros trabalhos, trabalhei em vários lugares, trabalhei numa locadora, trabalhei em vários lugares, né? Pequenas empresas, né? E até eu ir morar na Lapa, né? Que aí foi quando eu fui morar na Lapa que eu conheci o pai, né, dos meus outros 3 filhos. Foi quando eu tive o Miguel, né, que é um menino que tem 12 anos, né, que mora com o pai hoje. Eu fui casada há 11 anos, né, com essa pessoa. E tivemos 3 filhos. É o Miguel de 12, o Daniel, que vai fazer 9 em outubro, e a Maria, que vai fazer 8. Esse período dos 11 anos, o que aconteceu na sua vida que infelizmente não deu certo o relacionamento? Olha, esse relacionamento, ele teria acabado bem antes se não tivesse ficado presa psicologicamente dentro desse relacionamento que era extremamente abusivo. E exatamente isso, Lu. Com 5 anos de relacionamento, eu tive um encontro com alguns amigos da Zona Oeste, né? Amigos esses que eu conheço há muitos anos, tipo a Laísa, por exemplo. A Laísa era uma dessas pessoas no qual eu encontrei nesse dia. Eu tinha 5 anos de casada nessa época. Eu tive uma crise, mas foi uma crise, né, de ansiedade. Eu comecei a chorar, né, ter palpitações, dizendo que eu precisava sair do relacionamento, porém não conseguia sair. Até eu conseguir sair. Mas eu consegui sair desse relacionamento por um motivo muito forte. Porque nada mais conseguia me tirar daquele relacionamento.
Eu sabia que só uma coisa era possível me tirar daquele relacionamento. O dia que eu me sentisse apaixonada por uma outra pessoa. Evelyn, me conta então, você passou por esse relacionamento abusivo e até hoje o próprio não admite que aconteceu, mas você sabe que aconteceu, porque você passou na pele. Qual foi o momento que você caiu a ficha e falou, eu vou sair dessa, por mais que eu tenha 3 filhos com ele, eu vou seguir a minha vida, vou dar um novo rumo? Então, esse casamento ele já ia fazer 11 anos, né? Só que há 2 anos a gente já não tinha mais nada. A gente já tinha como um acordo a separação, entendeu? Então, o amor do passado retornou no seu pensamento, no seu sonho e se materializou? É o seu terceiro marido? Eu procurei, na verdade, eu procurei de novo, sem esperança. É o meu terceiro marido. Olha isso, gente. E ele chegou na sua vida a partir de então. Estão no período da pandemia, da quarentena? Exatamente nesse período. Exatamente nesse período. Terceiro marido que tem uma doença psicológica, que tem que ter, no caso, o acompanhamento com o psiquiatra, essas coisas. Exato. Eu perguntei o que ele tinha, ele me disse, né, que era esquizofrenia, mas eu era leiga, completamente leiga. Com o passar do tempo, eu não sei por que as pessoas que têm esse problema, né, a esquizofrenia, chega um dado momento, elas querem, porque querem parar de tomar o remédio de qualquer maneira. Por quê? Eu tô falando de uma forma geral mesmo, sabe? Os esquizofrênicos, eles têm por hábito, em algum momento do tratamento, querer parar de tomar o remédio. Que pra gente não é real, mas para aquela pessoa é completamente real. Então você tem que dar importância como se ela de fato estivesse vendo. Dizer para ele que você tem pontos de vista diferentes, que você enxerga de uma outra maneira, porém que você acredita nele, porque é verdade, Luciana. Não pode desdenhar. Ele está ouvindo de verdade, entendeu? É um mundo completamente paralelo ao nosso, entendeu? Você agora tá provando pra gente e falando, né, dando seu testemunho que você mudou a sua vida por amor a um homem que fez uma proposta pra você que em 7 dias você tinha que pegar suas coisas, sua mala, o seu filho e ir pra lá morar com ele na região dos Lagos. E como é que foi esse processo, amiga? Em questão da sua família, aonde você morava, e foi lá para a região dos Lagos, ele te recebeu e você sabendo que ele era esquizofrênico, né? Que ele tinha essa doença, a esquizofrenia. Como é que foi você se adaptar a essa nova realidade? Primeiro, Luciana, que eu comecei a viver uma realidade financeira diferente da que eu vivia. Entendeu? A minha vida mudou completamente, entendeu? Porque se eu sustentava tudo antes, eu passei a ter outro padrão de vida, cara, sinceramente. Então, assim, não foi difícil me adaptar, honestamente. E ele tava super controlado, entendeu? Então é como conversar com uma pessoa normal. É claro que, né, de vez em quando, durante as nossas conversas, tinha um certo delírio, porém, era um delírio tão sensato, tão coerente, que até eu me questionava, entendeu? Se ele... Sabe? Porque as coisas que ele me dizia eram muito coerentes, Luciana, entendeu? O período que você foi, né, em 7 dias buscou, foi pra lá, pra casa, ele estava medicado, estava tudo ok. E quando é que começou a degringolar toda a situação e o descontrole foi aparecendo e você foi vendo que ia ser... eu comecei a perceber, lá no Rio ainda, a gente se falando por telefone, ele disse pra mim que ia parar de tomar os remédios. Mas como eu disse, eu leiga, ignorante sobre a doença, eu ainda dei forças, né? Só que ele não estava deixando de tomar os remédios porque a mãe dele logo desconfiou e começou a passar a medicá-lo escondido. Então, infelizmente, Luciana, com um pouco mais de 1 mês que eu tinha chegado, eu vi o meu marido tendo o primeiro surto. Nossa. O primeiro surto. E é muito triste, cara. 1 mês depois de você estar com ele. Isso, 1 mês depois. Só que não aconteceu nada demais comigo, né? Mas foi bem feio, né? E você não acha também, ao mesmo tempo, que a pandemia foi um dos motivos ali do pânico do vírus? Isso aí fez ele degringolar e se descontrolar? Foi o problema, foi eu ter recebido uma pessoa, que era uma amiga, uma conhecida minha,
de outro lugar, né, lá de Realengo. Eu tinha pouco tempo de casamento e já botei alguém dentro de casa, né? Eu parei de dar medicação para ele escondido porque ela estava na casa. Eu, com medo que ela comesse alguma coisa que tivesse com remédio, parei de dar o remédio para ele. Só que aí ele foi internado lá no Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, e voltou com uma nova medicação prescrita. Meu marido voltou normal. Era uma pessoa normal e ficou assim por meses, assim, muito bem, entendeu? Nossa. Então eu passei por tudo isso, eu queria mesmo cuidar dele, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, mesmo isso tendo acontecido, entendeu? E a gente teve o filho, cara, porque ele, doente do jeito que ele achou que ia morrer logo. Ele acha que vai morrer cedo, entendeu? E de fato os remédios, ele perde mais ou menos uns 11 anos de vida com esses... Difícil. E Evelyn, nesse momento que vocês decidiram ter o filho, devido então a ele não ter uma expectativa de vida normal como qualquer outra pessoa, porque devido ao medicamento ele diminui o tempo de vida da pessoa. 11 anos, quanto mais o tratamento ele fizer, menos tempo de vida ele tem. Ele ficou em pânico e queria ser pai de qualquer maneira e fez essa proposta para você, só que não veio um, veio dois. Mas aí foi um susto, né? Eu fiquei muitos meses, né? Quase até o final da gestação, muitas vezes pondo a mão na cabeça e falando: meu Deus, por quê? Eu perdi uma amiga no início de dezembro, né? No final da minha gestação, uma amiga muito querida. E foi exatamente na época que meu marido surtou, né? E na verdade ele ficou num pré-surto, né? Mais ou menos. Então eu me encontrei sozinha no último mês de gestação com esse homem em surto. Chamei a ambulância, fui pra UPA com 9 meses me arrastando de gravidez. Cuidei de internação, porque aqui na cidade não tem internação, né? Porém ele ficou 2 dias lá no UPA, né? Sendo medicado. Então eu fiquei com ele 3 meses em surto. Até que no dia 29 de março, agora do mês passado, ele realmente surtou mesmo, né? Ele saiu dos eixos, me agrediu, né? Eu tive que chamar a polícia. Ele foi preso em flagrante na Lei Maria da Penha. No momento que teve a última agressão, a qual eu vi a sua foto, você ficou com o rosto, com os hematomas, foi horrível, gente, a foto que eu vi. Ele teve o último surto. Qual foi o motivo que encadeou ele fazer essa violência, a chegar a esse ponto de você, claro, fazer o BO, ele ser preso, ele não estava tomando a medicação, ele não estava tendo acompanhamento? Então, Luciana, ele conseguiu novamente comprar essa Ritalina, esse remédio que mantém ele aceso, ele queria viver, ele dizia, a família dele está correndo atrás para que ele seja liberado. O advogado de defesa dele esteve aqui em casa anteontem, há 2 dias atrás, pedindo que eu fizesse uma carta de retratação, explicando que o Bruno é doente mental, né? E que ele não é uma pessoa ruim, ele sempre foi uma pessoa de boa índole, né? Então eu não me opus em escrever essa carta, porque não tem nada que fuja da realidade, é tudo verdade. Como é que tá agora você em relação da sua parte financeira, disso tudo que você passou? Você não tá tendo mais o suporte, entre aspas, dele em questão de uma pensão alimentícia? Como é que você está se virando? Você está fazendo as lives aqui no TikTok, que eu sei que ao mesmo tempo tudo que você ganha no TikTok ajuda para poder você comprar todo o suporte para eles, né? Tem as pessoas, os amigos que entram na live da Evelyn e presenteiam ela, que sabe da luta, sabe toda a história em si. Como é que está sendo agora, hoje, a sua rotina, Evelyn? Eu vou seguir a minha vida como mulher, eu prefiro estar só nesse momento, entendeu? Porque o meu psicológico não tá legal, né? Eu tô sofrendo muito, porque é uma pessoa que eu amo extremamente, eu sou perdidamente apaixonada, loucamente apaixonada. Nunca esperei que isso fosse acontecer, não me casei contando com isso, entendeu? Porém, eu sei quem é. Entendeu? Conheci a Evelyn agora, tá? Não a conhecia, né? Que história, que inspiração, que mulher guerreira e forte, tá? Tenho que te parabenizar por essa mulher forte que tá aí, apesar de tudo que passou,
está aí Exato. em pé, né? Não deixou que os obstáculos a derrubassem. Continue assim. O que você tem a dizer para nossa querida Evelyn? Então, eu me identifiquei um pouco também com a história dela. Por quê? Porque a minha irmã faz 3 anos que ela faleceu, mas ela eu pensei que ela estivesse esquizofrênica, porque ela estava assim, entendeu? Ela falava as coisas, ela falava que tinha câmeras na casa dela toda, nas paredes, para tudo, tava filmando ela. Que Deus abençoe ela, né? Que ela continue com essa força que ela tem, que vai precisar, que tá criando os filhinhos dela, né? Eu sei bem o que é isso, que eu terminei de criar 3 filhos sozinha, né? Não é fácil. Não é. E é isso aí, né? Depois de toda essa trajetória de vida que você passou, todos esses desafios que você viveu, esses obstáculos que você foi ultrapassando, você se sente uma mulher vitoriosa? Me sinto sim, com certeza. Não realizada, porque, né, acredito que tem muitas coisas para realizar ainda, mas me sinto vitoriosa sim, porque eu consegui muitas coisas que muita gente teria desmoronado assim facilmente. Evelyn, o que eu desejo para você, como eu desejo para todas as pessoas aqui na live, é saúde, para poder você ter forças para cuidar dos seus filhos e ter garra para poder enfrentar todo esse processo agora que você está tendo aí com o Bruno. Eu te agradeço de verdade, você é uma mulher incrível, uma história de vida assim, tocante, e que não é para qualquer uma para poder encarar, não. E se Deus escolheu você para poder você passar por tudo isso, tem um propósito. E muito sucesso. Eu quero você crescendo aqui na plataforma, aonde for, e conseguindo o reconhecimento que você sonha.